No vídeo de hoje eu vou te mostrar como desenhar um olho de anime. Eu vou te passar o básico e a partir desse tutorial você vai conseguir criar os seus próprios olhos personalizados. Bora pro vídeo? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai desenhar olhos de anime e já vamos começar. Primeira coisa que você vai fazer é abrir uma tela do tamanho que você quiser e você vai ligar essa guia de desenho. Como faz isso? Você vai abrir uma tela, né? Você vai escolher um tamanho de tela, vai vir aqui em ações, tela e vai ligar essa opção aqui, ó, guia de desenho, e a gente vai usar essa guia quadriculada mesmo. Essa guia vai ajudar a gente a entender o espaçamento entre um olho e outro. Então a gente vai fazer aqui na nossa tela um grid para saber exatamente onde posicionar cada olho que a gente vai desenhar. A distância entre um olho e outro é como se tivessem 3 olhos desenhados. Então o terceiro olho, o olho que vai ficar no meio, vai ser exatamente o espaçamento. A gente vai começar a fazer o grid e vocês vão entender melhor. Peguei uma cor vermelha para fazer o grid e vou usar o lápis 6B, é um brush nativo que fica aqui na pastinha de esboço, esse brush aqui. Ele é ótimo para fazer rascunho. Então vamos lá, eu vou fazer um grid de 15 quadradinhos com uma altura de 6 quadradinhos. Então você vai contar 15 quadradinhos e vai traçar uma linha na horizontal. Eu escolhi esse tamanho de grid para poder separar eles em 3 espaços iguais de 5, mas você pode escolher o tamanho de grid que você quiser, tá? Já fiz a linha horizontal, agora como eu falei, eu vou fazer uma altura de 6, então vou contar 6 quadradinhos. E aí eu vou determinar a altura do olho, né? O olho que eu vou fazer e vou traçar aqui outra linha horizontal e vou fechar esse grid. Depois eu vou dividir esse retângulo em 3 partes iguais, então eu vou contar 5 quadradinhos. Vou fazer aqui 3 partes, 3 retângulos de 5 por 6. Esse é o grid que a gente vai usar no exercício de hoje. Vai ficar assim, um retângulo grande com 3 partes iguais de 15 de largura por 6 de altura. Então conta certinho os seus quadradinhos para você não se confundir. 6 de altura, 15 de largura aqui no meu. Lembrando que é para fazer o exercício. Se você for criar um desenho mesmo, você não vai usar esse grid, você vai se orientar pelo desenho que você está fazendo, mas é legal você entender. Esse quadrado do meio, ele não é utilizado. Por quê? Ele é o espaçamento entre um olho e outro. Esse grid vai ajudar a gente a se orientar em como desenhar. Eu vou pegar uma cor para fazer o rascunho, uma outra cor, né? E a gente vai conseguir entender como funciona para fazer o rascunho dos olhos. Eu vou fazer de um lado só, né? Porque a gente tá no digital, então eu não preciso fazer dos dois lados. Então você vai escolher o lado que você prefere e a gente vai começar. Tem outra coisa que a gente tem que fazer, é um círculo dentro do quadrado que você escolheu aí, do retângulo, né, do quadrado. Faz um círculo, uma elipse, né, não vai ficar um círculo perfeito. Faz esse círculo que aqui a gente vai conseguir dar um formato para o nosso olho. E agora eu vou trocar de cor para eu conseguir enxergar o que eu tô fazendo. Vou pegar aqui a cor preta e agora sim a gente vai começar o rascunho do nosso olho. Então vamos lá. O olho de anime, ele tem algumas características específicas. Ele não é um olho normal, você não vai desenhar ele igual a um outro olho. Ele não vai fechar igual os olhos normais, ele não vai fazer esse formato aqui. Normalmente, o olho de anime ele tem uma parte em cima e uma parte embaixo com uma íris bem grande no meio. E é isso que a gente vai tentar reproduzir. E tem várias formas de reproduzir isso, né? Uma parte em cima e uma parte embaixo. Tem vários jeitos, você pode fazer mais quadrado, mais redondo. Eu vou ensinar para vocês aqui um basicão. E com essa estrutura básica, esse grid, você vai conseguir olhar referências e tentar reproduzir outros tipos de olho. Então vamos lá, vamos começar, a gente vai começar com o básico mesmo. Então a gente vai fazer primeiro a parte de cima do olho. Eu vou dar uma viradinha aqui e a gente vai fazer um arco. Esse arco ele não precisa encostar lá em cima no círculo. Ele só precisa ter o mesmo formato arredondado. Então a gente está usando o círculo de base para criar a parte de cima do olho. Então eu vou puxar daqui até ali onde eu marquei. E aí eu vou fazer esse formato arredondado com a parte inicial, essa pontinha aqui, mais alta do que a parte final, tá vendo? O olho dá uma descidinha. E agora, para marcar bem essa forma, eu vou repetir esse movimento de arco algumas vezes, só para não ficar uma linha tão fininha. Então eu vou repetir aqui o movimento algumas vezes para dar uma marcada. E agora, no final, você vai entrar um pouquinho, ó, tá vendo?
que eu sigo o formato do círculo, mas eu entro um pouquinho com a linha do meu rascunho, tá vendo aqui? Eu vou entrar um pouquinho e agora eu vou marcar de novo para ver se é isso mesmo que eu quero. Nesse olho em específico, eu não vou fazer a parte de baixo, mas eu vou marcar onde ficaria. Então eu sigo com a linha, tá vendo? Eu puxei a linha seguindo lá daquela linha que eu entrei um pouquinho. Então eu sigo e eu vou marcar mais ou menos onde ficaria essa linha aqui de baixo. Então, você vai se orientar pelo círculo, mas você vai olhar também as linhas que você já criou para fazer essa marcação. Essa parte de baixo aqui, no olho de anime, ela é opcional, você não precisa fazer. Então, eu vou marcar onde ficaria, porque eu quero saber onde eu vou botar minha íris. Mas no desenho final desse olho em específico, não vai existir essa parte de baixo. Mas é legal você marcar para você saber. E agora a gente faz a íris bem grandona, bem exagerada mesmo. Você vai fazer um círculo, uma elipse aqui dentro, quase encostando lá na parte de cima e ocupando toda a totalidade desse olho. Então, é só você criar aqui, ó, o formato da íris que você quer. O meu vai ser redondo, mas ele não vai ser tão redondo assim. E pra mim já tá bom esse tamanho, vai testando aí o que você quer fazer. Outra coisa legal é que a gente tá no rascunho. Então, aqui é a hora pra você modificar, mexer e alterar o que você quiser. Então, é por isso que a gente faz rascunho. Inclusive, eu vou alterar essa partezinha aqui, que eu achei que ficou muito pontuda. Então, vou apagar e vou fazer de novo. Então, o rascunho é a hora para você mexer no seu desenho. É aqui que você vai mexer e não na hora que você estiver finalizando, entendeu? Então, usa o rascunho com sabedoria para mexer bastante no seu desenho. É por isso que a gente faz rascunho antes de fazer a arte final. Eu dei uma diminuída no tamanho do olho aqui, né? Não tá encostando tanto lá na lateral e eu puxei ele um pouquinho mais para baixo. A principal alteração que eu fiz foi alongar esse arco. Outra coisa que a gente pode mexer aqui na hora do rascunho é a posição das coisas no rascunho, né? Então eu vou mexer aqui na posição dessa íris. Para isso, eu vou selecionar essa forma. Então eu vou vir aqui no menu de seleção. Com a opção mão livre, eu vou circular o elemento que eu quero mover. Então eu venho aqui em seleção, deixa marcada a opção mão livre, que você pode livremente selecionar o que você quiser. E eu vou encostar essa íris lá embaixo, lá naquele arco que a gente criou. E vou aumentar um pouquinho o tamanho, só a altura da íris que eu desenhei. Então tá aqui, você pode livremente mexer, aproveita a hora do rascunho. Vou marcar também o ponto de luz, é bem importante em desenhos de olho japonês, tem muito ponto de luz, então normalmente é um círculo bem grandão, eu vou fazer só esse pontinho aqui de luz, mas dá pra fazer outros também, é bem característico de olhos de anime ser uma íris bem grandona com um ponto de luz. Outra coisa que a gente vai colocar aqui é aquela dobrinha que tem no nosso olho, quando a gente abre e fecha, fica aquelas dobrinhas. Então você faz uma marcaçãozinha aqui na frente, né, como se a pálpebra móvel tivesse uma pelezinha. E você pode também marcar onde vai ser a sua sobrancelha. Você pode fazer uma sobrancelha maior, menor, mais pontuda, mais triangular, enfim. A sobrancelha, ela vai ditar a expressão do seu personagem. Então é muito importante também já marcar onde ela vai ficar. Então esse vai ser o meu rascunho base, eu vou tirar a opacidade dessa camada, então eu venho aqui na letra N e eu tiro a opacidade e eu vou abrir uma nova camada em cima para finalizar esse desenho de olho. Vou usar aqui a cor preta, mas agora a gente vai mudar de brush. Eu vou usar um brush que tem variação de pressão, esse aqui Cartoon. Ele tem essa variaçãozinha e é importante lembrar que a variação de pressão, ela só vai funcionar com a Apple Pencil. Se você desenhar com o dedo, não vai conseguir. Então, se você tem uma Apple Pencil, escolhe aí um brush que tenha variação de pressão. E vale lembrar que qualquer brush pode ter essa variação. É só você entrar em um brush que você queira utilizar. Você vai vir aqui em Apple Pencil, em tamanho pressão, você vai colocar no máximo. Isso vai fazer com que seu brush tenha essa opção de variação de pressão. Então, qualquer brush que você quiser utilizar, você pode transformar um brush que tenha variação de pressão. Se você não utiliza Apple Pencil, você vai ter que simular essa variação de fino e grosso. Eu vou usar esse pincel aqui, o brush, o Cartoon, já distribuí ele aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo que eu falo sobre ele aqui na descrição. E aí você pode dar uma olhadinha depois que você terminar de ver esse tutorial. Então vamos lá, vou limpar aqui a minha tela e a gente vai começar a finalizar esse olho. Você vai usar a variação de pressão da seguinte forma. Você vai fazer um traço um pouco mais fino no início, engrossar no meio e tentar afinar novamente aqui no final.
Esse afinar no final não precisa ficar na mesma espessura do traço do início. Eu vou colocar o meu pincel aqui em mais ou menos 8%. E aí eu vou tentar fazer essa variação de pressão uma vez só, tá com bastante variação de pressão. Então eu começo aqui com a mão um pouco mais leve, engrosso e aí afino no final. Tenta fazer o traço de uma vez só, porque simular a variação de pressão é um pouco mais complicado, né? Se você estiver usando um brush com variação de pressão. Então é legal você tentar fazer o traço de uma vez só. Eu vou deixar o meu assim. E agora a gente já pode fazer o próximo passo, que é a íris bem grandona. Como a gente está fazendo um novo elemento, abre uma nova camada e para fazer a íris, você não vai usar a variação de pressão, então deixa a força da sua mão sempre a mesma. Pode ser que a sua conexão fique um pouquinho ruim, porque você está usando um pincel com variação de pressão, mas é só você dar um ajuste ali no pontinho de conexão ou não também. Se você não quiser, é só você repetir até ficar do jeitinho que você quer. Ou você pode fazer uma íris de uma forma elipse perfeitinha. Uma vez que você fez a íris, você pode reposicionar, ela tá numa camada sozinha. Então é só vir na ferramenta de mover. Se você quiser girar a sua forma, você vem aqui em ajustamento e desliga o magnetismo, vai ficar mais fácil para você girar. E aí você reposiciona a íris, né, a elipse que você acabou de criar aonde você quiser. Usa o seu rascunho para se basear no que você quer fazer. Outra coisa que você pode fazer é ajustar as pontinhas do olho. Então aqui, como eu estou usando um pincel que tem uma finalização mais quadrada, eu vou botar um tamanho bem pequenininho e vou fazer uma pontinha certinha aqui no final e lá no início do meu olho, só para ele ficar um pouquinho mais pontudo. Mas se você estiver usando um brush que já tem essa pontinha, você não precisa fazer essa parte. É porque eu escolhi um brush que tem uma ponta um pouco mais quadrada. Eu fiz o ajuste em uma camada separada e aí depois, quando eu finalizo, eu mesclo as duas. Vou abrir uma nova camada para criar aquela linha da dobrinha do olho. E aí aqui é bem fininho, mesma pressão durante todo o traço, então a sua mão tem que ficar levinha. E por último eu vou fazer a sobrancelha com a mesma variação de pressão que eu usei no olho, fino, grosso, fino. Como eu disse, tenta fazer com um traço só, vai ficar melhor do que você tentar ficar ajustando. Agora eu vou mostrar pra vocês como pintar esse olho para ele ficar bem com cara de olho de anime e com cores bem bonitas. Vou tirar a guia de desenho e vou desmarcar também o rascunho que a gente fez. Depois a gente vai utilizar ele de novo, mas a princípio eu vou desmarcar. E vou abrir uma camada lá embaixo de todas as linhas para começar a pintura. Quando você desmarca rascunho, tira a guia de desenho, você consegue visualizar o olho que você desenhou. E agora você pode fazer alguns ajustes finais antes de começar a pintura. Eu vou reposicionar a minha íris um pouquinho mais perto do início do olho. Esses ajustes são de feeling, eu achei que ia ficar melhor assim. E agora sim a gente pode começar a pintura. Eu vou fazer aqui um degradê de cores. Eu vou usar a cor azul, mas você pode usar qualquer cor que você quiser, da mais clara para mais escura. E aí você começa pintando aqui nessa camada vazia, a parte de baixo com a cor clara, e aí você vai subindo. Eu fiz esse formato mais arredondado para colocar a cor, mas você pode fazer linhas retas também, não tem problema. O importante aqui é não deixar espaços em brancos, e passa uma cor por cima da outra para se certificar de que está tudo bem preenchido, porque na hora que você usar o desfoque gaussiano para mesclar essas cores, não pode ter nenhum espacinho sobrando, senão vai ficar com um espaço em branco na hora que você mesclar. Então aqui, ó, tá vendo aqui na lateral? Não deixa isso acontecer com o seu desenho, preenche bem. Então eu usei aqui 4 tons de azul. Então, do mais claro para o mais escuro, e lá em cima no topo eu tô usando um azul bem escuro, quase preto, né? Mas ele tá só num pedacinho lá em cima. Essa distribuição de cores é você que vai decidir. Não precisa ficar igual, não precisa ficar com linhas perfeitas, pode ficar meio bagunçado assim mesmo, que a gente vai mesclar isso aqui. Para mesclar, você vai usar o bloqueio alfa. 2 dedos, arrasta para a direita, isso ativa o bloqueio alfa na camada, ó. Ativado o bloqueio alfa aqui. E agora você vai vir em ajustes, desfoque gaussiano e com Apple Pencil ou com o seu dedo, você vai arrastar para a direita para mesclar essas cores. O tanto que você vai mesclar é você que vai decidir, se você quer mais mesclado, menos mesclado. O meu vai ficar assim. Agora eu vou abrir uma camada em cima da cor
para fazer o brilho. Então aqui, ó, lembra que eu fiz um ponto de luz, o brilho do olho? Você pode trazer o rascunho aqui para cima para saber onde você marcou, mas eu vou fazer a mão livre, eu vou fazer um círculo bem grandão aqui, ó, branco, e um outro círculo encostadinho nele. Você faz um círculo branquinho aqui, é só segurar a Apple Pencil na tela para ele ficar igual um círculo, e eu vou juntar outro círculo pequenininho aqui embaixo e preencher. Pronto, esse é o brilho que eu quero no meu olho. Você pode ajustar para essa pontinha aqui não ficar feia, né? Você vai dando os toques aí pro seu desenho ficar bonito. Você pode fazer outro brilho aqui embaixo, né? O olho de anime tem bastante brilho. Assim, né, ele fica um pouco esquisito, então a gente precisa colocar aqui uma cor de pele. Para isso eu vou mudar a cor do plano de fundo. Você pode escolher a cor de pele que você quiser, cor de pele clara, cor de pele escura. Você decide a cor de pele que você quer colocar no seu personagem. E agora a gente pode fazer o branquinho do olho. Então abre uma nova camada para a gente criar esse branco do olho. Ele vai ficar por baixo de tudo, com a cor branca mesmo. Você pode continuar com o mesmo pincel. Você vai preencher aqui. E como você vai fazer isso? Da pontinha do olho aqui em cima, você vai puxar uma linha lá para baixo da íris. Então é como se estivesse conectado. E aí você vai fazer esse círculo aqui e vai conectar, ó, vou virar aqui e vai ficar melhor. E vai conectar aqui atrás. Essa é a forma que vai ficar o seu olho. E aí é só você preencher com o Drop Color, vai ficar tudo branco e vai ficar melhor de você entender o que está acontecendo. Eu vou ligar o rascunho para posicionar o meu olho e ver se esse branquinho tá certinho. Tá vendo que passou um pouco? Então agora é hora de ajustar. Eu vou pegar a borracha e vou apagar uma partezinha para ele ficar bem rente aqui na íris, para ficar essa linha um pouco mais reta, né? Então aqui você vai ajustando, você vai virando o seu desenho, apagando, adicionando linhas, até ficar bem certinho aqui. Para me auxiliar, eu tô usando o grid que a gente fez lá no início da ilustração. Lembra o grid que a gente fez para saber o tamanho do olho, como é que ele ia ficar? Então eu tô usando ele para me orientar no formato do olho. Esse é o formato final da parte branca do olho. Agora a gente pode adicionar outras coisas aqui para essa ilustração ficar mais bonitinha. A gente pode botar cílios, se for uma menina. Então aqui, ó, a gente vai botar cílios ou no final ou no início. Eu vou abrir uma nova camada para fazer essas alterações. Volto com a cor preta. Vou apagar esse grid, não preciso mais. E para fazer os cílios, você pode botar ele aqui no finalzinho. Normalmente são 3 cíliozinhos. Como eu falo normalmente, é o padrão, é o que você vê na maioria. 3 cílios já basta para você identificar que esse personagem aqui é mais feminino ou ele é uma criança bem pequena. Então, você vai fazer um maior e vai diminuindo. Ou aqui no final, ou aqui bem no início. Aqui no início é um pouquinho menor, então eu vou até diminuir aqui o tamanho do meu brush. Opa, foi. Vou diminuir o tamanho do meu brush e aí você pode fazer 3 cílios aqui no início. E aí aqui no início ele é um pouquinho menor, tá vendo? Já deu um ar mais feminino pro olho. Para você fazer outro olho, é só duplicar. Como você vai fazer isso? Primeiro a gente vai agrupar todas as camadas. Então arrasta as camadas que você desenhou, qualquer parte do olho, para a direita, para ela ficar assim azulzinha. Todas as camadas, menos o rascunho, arrasta para a direita e clica em agrupar. Com tudo agrupado, você vai arrastar o grupo inteiro para a esquerda e vai clicar em duplicar. E agora você tem 2 olhos iguais, idênticos. Então você só precisa inverter um desses grupos para ele ficar para o outro lado. Então clica em mover. Com o grupo todo selecionado, você vai clicar aqui, ó, em virar horizontal e vai arrastar. Para você não perder a altura, o posicionamento certinho, liga o magnetismo, vai te ajudar. E aí você clica em horizontal e arrasta. Mas onde você vai posicionar? É só você ligar o grid que a gente fez lá no início e aí você vai saber certinho a posição que o seu olho tem que ficar. Clica novamente na ferramenta de mover e aí você posiciona o olho dentro do quadrado e aí vai ficar exatamente onde tem que ficar, com o tamanho de um olho de distância entre os 2 olhos que você desenhou. Esse é o olho de anime mais básico que eu ensinei para vocês. Com essa estrutura você consegue criar outros, mas eu quero mostrar para vocês que dá para incrementar ainda mais só com o básico. Primeira coisa é que você pode desenhar uma pupila. Pode perceber que o nosso olho aqui não tem pupila, mas se você quiser, pode colocar uma pupila. Então eu vou mostrar como faz isso.
abre uma nova camada. Sempre que for fazer uma alteração, abre uma nova camada. Eu vou colocar ela lá para baixo e eu vou desenhar a pupila bem aqui no meio. E eu só vou preencher ela com o Drop Color. Quando tiver preenchida, reposiciona certinho. O próprio Procreate já vai te dar algumas linhas de posição para ela ficar bem no centro da elipse que está em volta dela. Eu vou duplicar e vou levar lá para o outro lado para os dois olhos ficarem com pupila. Já deu uma diferença bem grande, mas você pode ou não colocar pupila no olho de anime, tá? É uma opção sua. Se você quiser deixar sem, também vai ficar bonito. Outra coisa que a gente pode fazer é abrir uma nova camada em cima da cor. Faz dessa camada máscara de recorte. Clica na letra N para mudar o modo de mesclagem dessa camada para adicionar. Agora você vai mudar a cor do seu brush para branco. E você vai escolher um formato. Eu tenho aqui brush de estrela. Você pode desenhar essa estrela manualmente, mas eu vou usar um brush para facilitar. E agora você vai colocar várias estrelinhas dentro do olho, variando o tamanho dessas estrelas, entre maiores, menores, e aí você vai preencher bastante. No início vai ficar estranho, porque é uma cor branca bem forte, né? Mas vai com fé, vai ficar bonito. Vai preenchendo, vai colocando bastante estrelinha. Eu vou fazer só de um lado para ver a diferença do olho com e sem esse efeito, para você ver como esse efeito dá uma modificada em toda a sua ilustração. Então eu vou fazer só aqui nesse olhinho, e agora que eu preenchi tudo, eu vou tirar a opacidade dessa camada. Agora eu clico na letra A, né, porque eu mudei o modo de mesclagem, e tiro a opacidade. Eu vou deixar aqui em mais ou menos 25%, e aí já deu um ar todo mágico para nossa ilustração. Olha a diferença. Esse efeito fica lindo. Outra coisa que você tem que prestar atenção é a posição do brilho. A gente inverteu o olho e não reposicionou o brilho. O brilho do olho ele tem que ficar na mesma posição, senão parece que a pessoa tá vesguinha. Então eu vou mover o brilho do outro olho ali para o mesmo lugar que tá o brilho do olho da direita, tá vendo? Então tem que ficar na mesma posição. Lembra disso quando você estiver fazendo seu desenho, senão vai parecer que o seu olho, né, o olho do seu personagem tá vesguinho. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que nesse olho básico a gente não fez aquela parte de baixo. Lembra que eu falei lá no início que você pode ter uma parte de baixo? Então eu vou mostrar pra vocês como ficaria com essa parte de baixo existindo, né? Então vou ligar aqui o meu rascunho de novo. Eu vou abrir uma nova camada só para não bagunçar tudo que a gente já fez. Vou pegar aqui a cor escura e vou fazer aqui embaixo, ó, a linha. Opa, pincel errado. Eu vou fazer a linha. A linha aqui de baixo, ela é sempre fina. Ela não tem aquela variação de pressão, tá? É sempre mais fininha que a parte de cima. Ficaria assim um olho mais marcado. Mas como eu disse, vai de você fazer ou não essa parte de baixo. Tem muito anime que não faz a parte de baixo, mas tem muito anime que faz. Eu fiz outros olhos com esse mesmo grid e eu quero mostrar para vocês o resultado. Então tá aqui, eu fiz todos esses olhos usando o grid, a gente reproduziu esse último aqui, tá vendo? E eu quero falar para vocês duas coisas muito importantes. O formato do olho, ele vai influenciar no estado de ânimo do seu personagem. Um olho mais caidinho vai deixar ele mais triste. E a sobrancelha, a sobrancelha também vai mudar completamente o olhar do seu personagem. Vamos pegar, por exemplo, esse olho aqui, né, que tá com uma sobrancelha com um personagem bravo. Eu vou apagar essa sobrancelha e vocês vão ver que vai sumir esse olhar bravo do personagem. Tudo isso porque eu tirei a sobrancelha. Onde que tá esse olho? Pronto, aqui. Vou apagar uma das sobrancelhas e aí vocês vão ver que a sobrancelha vai ditar completamente o estado de espírito do personagem. Ó, não parece mais que tá bravo. E aí se você volta a sobrancelha com aquele formato, né, de braveza, você vai ver que ele tá com o personagem um pouco mais irritado. Então a sobrancelha, ela vai ditar bastante coisa na sua ilustração. É bom dar uma estudada nisso. Esse olho aqui de baixo, a gente não fez aquela parte de baixo, né? Eu tentei reproduzir esse olho aqui. Esse olho já é um pouco mais arredondado, com os cílios aqui embaixo. Esse aqui tem uma linha. Então você vai pegar referências e você vai tentar reproduzir com aquele grid que eu te ensinei. Um olho maior vai ser um olho mais jovem. Um olho mais apertadinho, que nem esse aqui, vai ser um olho mais maduro, de uma pessoa séria. Um olho de criança, enfim. Existe muito olho de anime para você desenhar. Com a base que eu te ensinei, com aquele grid mostrando o posicionamento e a distância entre um olho e outro, você vai conseguir desenhar muita variedade de olho de anime. E por último, mas não menos importante, como sempre, você pode transformar o seu desenho em brush. Eu transformei um dos formatos que eu desenhei de olho em um brush de carimbo. Além de facilitar a minha vida, porque se eu for fazer um desenho e eu quiser desenhar um olho, é só eu carimbar,
E aí é só eu duplicar esse olho e inverter, então eu duplico, eu já tenho a base do olho aqui, né? É só eu duplicar e aí eu consigo criar dentro desse formato a cor, né? O brilho, aí eu posso botar uma variedade infinita de cor, de brilho, né? Posso modificar, então eu criei aqui uma forma e aí eu criei um brush de carimbo. Eu já ensinei a fazer brush de carimbo aqui no canal, já ensinei várias vezes. Eu vou deixar linkado aqui na descrição um desses vídeos para você fazer o seu brush de carimbo de olho. Você pode até criar um pacote de olho de anime para vender. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial ensinando a desenhar olhos de anime. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Eu vou adorar falar com você. Aproveita que tá aí, deixa um like também, ajuda muito o canal e a gente se vê na próxima. Tchau!